Bom dia, bom dia. Oi, Sor. Oi, Sor, bom dia. Bom dia. Ai, Sor, me mata de rir com as pessoas, Sor. Você tá rindo das pessoas? Rir das pessoas não, coisa feia. Ah, não. Ai, isso é engraçado. Coisa feia rir das pessoas. Isabelle. Eu. Vamos fazer dueto daquele vídeo que eu postei no meu status? Vamos fazer dueto? Amada, para de falar de TikTok, pelo amor de Deus. Eu não tô Pelo falando amor sobre de TikTok. Deus. Eu não tô falando. Minha filha, é Tá aula com de geografia. tempo, é verdade mesmo. É verdade. Isabelle, mas a gente vai fazer, tá? Ah, vamos? Ou nada. Ai, vai ser super engraçado. Depois continua sobre ela, não sei. Sofia tá certinha. Negócio do TikTok, esse povo tá em casa o tempo todo, não vence fazer videozinho e compartilhar com as pessoas. Ah, Sor, é legal, assim, a gente Sor, passa uma mas eu tenho vergonha, um mas é vídeo uma muito vergonha bom, Sor. conjunta. Eu tenho um vídeo muito bom, Sor. Tem um vídeo muito bom. Eu A gente acredito. passa uma vergonha, só que é uma vergonha com o resto do mundo. Todo mundo passa vergonha Compartilha lá. com todo mundo. Menos os coleguinhas não olham não. Então, a minha conta era meio que escondida antes. O povo Secreta. começar a ver. Sor, ninguém sabe qual é o nome da minha conta. Tô tranquila, Sor. Tô tranquila. Entendi, Minha mas conta a hora que super descobrir, você difícil. vai ver. Eu É sei. super... A vergonha que tu vai Ali. passar. A hora que... Aí, ó. Vamos começar? Pessoal, eu falei com vocês já semana passada e tô refalando agora, que a gente deu uma acelerada no conteúdo e no material e a gente está perto do final da apostila, né? A gente hoje está na página 46, a gente vai até a 50, a apostila tem 60 e alguma coisinha, então falta pouca coisa. A gente não vai mais gastar 2 horas nas nossas aulas. Aleluia! Vai gastar 1h10, 1h15 e o que está programado para o dia acaba. O de hoje, por um exemplo, é curto, eu tenho uma correção de tarefa, eu tenho do 46 a 50. As atividades para vocês realizarem, hoje são só 5 questões, bem pequenininho, né? 4 delas vai falar dos processos de imigração, principalmente os refugiados, que vai ser o primeiro texto que a gente vai ler hoje, vai falar dos refugiados, tem 4 questões. E uma última questão da diversidade de coisas que eu tenho no continente africano. Então, vai ficando mais reduzido. Tem bastante imagem hoje, texto de verdade não tem muito, não. A gente tem uma correção de dever de casa que falava de DH, que vocês precisavam pesquisar, é a tarefa 15. Ela vai estar lá na página 81. Eu fiz, Sor. A gente começa lá na página 81. Aí tinha uma pesquisinha para fazer e uma interpretaçãozinha, tá? Isso aí. Então nós vamos corrigir primeiro essa tarefa 15 e depois a gente vai para o nosso material de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha no nono ano B com relação às atividades realizadas até agora, que fecham aquela segunda nota de segundo bimestre, que é a quinta, sexta e a sétima semana, que eu vou somar os 3, né? E vai virar uma média, que é a segunda nota lá para vocês. Depois ficam 4 semanas para fechar a terceira nota e fechar o segundo bimestre. Senhor, foi muita pessoa. A maioria das pessoas foi bem? A maioria das pessoas foi bem dentro do possível, de ir bem, então não tá ruim, não. Eu tenho poucos alunos também que deixou de fazer. Eu tenho um aluno... Eita, rapaz. Tem um aluno que ficou a atividade 7, tem que conferir. 2 alunos que ficou a 7. E um aluno que não fez nem a 5, nem a 6, nem a 7. Deixa eu ver se ele está presente. Nossa! Ele não está presente aqui. Vou mandar mensagem para ele. Tá? E vou aqui. Deixa eu ver se o outro está presente aqui. Eu acho que nenhum que está devendo nada está presente. Por isso está devendo as coisas. Eita, moço. Deixa eu trabalhar.
Ah, tem um que está devendo uma atividade que está presente. Uma mocinha está devendo uma atividadezinha que é a semana 7, tá? Para eu poder fechar. Sim, senhor. Não sou eu, tá, senhor? É a Quem que é? Cat. Ah, tá. Nossa, A que Cat tem susto. que Pensei que fosse eu, senhor. Fiquei, nossa, Não. será que eu não Puta, eu não Vocês enviei. têm que conferir que eu não sei. De vez em quando talvez vocês acham que fizeram e não fez e passa batido, que é um monte, né? Cada Não, matéria senhor, é que tem. assim, às vezes a gente esquece de enviar. Aí fica lá um Eu negócio fiz meio mesmo. Tem que fazer a 7, o seu, para fechar a atividade 3, que é a Eu 7, vou né? enviar hoje, senhor. Isso. Aí depois, não, tranquilo. Que aí eu só tô olhando para vocês não se perderem. Então, talvez passa batido. De vez em quando, a sua ainda é a última, né? Que é da semana passada só. Aí tem gente que esqueceu a 5, fez a 6 e fez a 7, e não fez a 5 lá atrás e ficou para trás. Esqueceu de enviar. Mas de boa. Aí eu vou falando com vocês. A Cash tá aí, eu já falei, então beleza. Aí os outros 2 eu falo depois. Eu mando mensagenzinha. Para você não vou mandar não, Cash. Já falamos. Tá? Bora. Hoje, corrigindo o dever primeiro. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente olhar o que vocês fizeram na apostila. É do IDH, deixa eu ir lá no final. Lá na página 81. 81, senhor? 81. Tarefa 15. Cheguei. 81. Tá aí. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Começa com um mapa do IDH. Ele trabalha aqui ó, com cores quentes e frias para evidenciar os processos e diferenciar os países. Quanto mais fria a cor, melhor a condição. Eu tenho os países muito elevados. O laranjinha, desculpa, o amarelinho, que mostra uma condição ainda... Amarelinho não, verde, mais claro. De ainda qualidade boa, né? Elevado, mas já não é muito elevado. Médio, que já é ruim, eu já vou para as cores quentes. E o pior de tudo, que é o baixo. Como a gente está falando de continente africano, vai ficar bem claro para a gente aqui, ó, o continente africano com os piores IDHs do planeta. A maior parte dos vermelhinhos vão estar na África. Oriente Médio tem um. Aqui no Sudeste Asiático tem mais alguns, mas a maior parte está no continente africano mesmo. Médio. A maior parte dos africanos que não é baixo é médio. Ó. Aqui também no Sudeste da Ásia tem bastante médio. América Central tem alguns médios. Aqui na América do Sul ó, tem Bolívia, Paraguai, que também é médio. Eu tenho alguns que não constam dados. Na África tem 2, ó. Saara Ocidental e a Somália. Saara Ocidental, que vai ser organizado e administrado aqui em cima pelo Marrocos, então não vai ter dados mesmo, não é um país autônomo. A Somália não tem dado. E aqui tem mais um que eu não sei, esse pequenininho, quem vai ser, que não tem dados coletados. Talvez o país, igual a Somália, a gente vai falar dela hoje, tem uma condição de vida muito ruim e uma organização muito ruim. Então, não tem dados confiáveis mesmo. Não tem como eu apurar as coisas e saber exatamente para poder quantificar. E aí eu não tenho como fazer o IDH. Coreia do Norte não divulga os dados, então não tem como fazer IDH da Coreia do Norte, porque eles não divulgam os dados deles também. É totalmente fechado. Esse gigantão aqui é a Groenlândia, né? Lembrando que não é desse tamanho todo, né? O mapa tem uma projeção, e nessa projeção, essas partes muito ao norte ficam exageradas. Não é desse tamanho todo a Groenlândia. Não tem dados porque pertence à Dinamarca. Então, não é um país a Groenlândia, né? É uma posse da Groenlândia aqui. Então, também não vai ter dados. O Brasil está no elevado. A maior parte do pessoal, nossos vizinhos aqui, estão elevados também. Aqui no leste europeu, a maior parte da Ásia também no elevado. Onde eu tenho muito elevado, já era de se esperar, Canadá e Estados Unidos aqui na América. 2 surpresas, não sei se é tanta surpresa. A Argentina e o Chile, também como muito elevados aqui.
nossos vizinhos. A Europa Ocidental, a maior parte muito elevado, a Grécia aqui também, muito elevado, até a Islândia muito elevado. Eu venho aqui, para minha surpresa, muito elevado para países da Península Arábica, como a Arábia Saudita. Os pequenininhos até, sei lá, poderia, os Emirados, o Kuwait, beleza. Aqui embaixo, eu tenho a Austrália, era de se esperar, e Nova Zelândia também, e o Japão e a Coreia do Sul, também muito elevados. Então tá, olhei, observei. Eu começo a pensar no que é o IDH. O IDH tem o objetivo de demonstrar a qualidade de vida nos países, tá? Durante muito tempo, o IDH era calculado só com a renda. Então, só olhava a renda per capita das pessoas no país para poder fechar o IDH. A partir da década de 90, mudou a forma de calcular. A gente chegou numa forma um pouco mais justa de tentar observar a qualidade de vida. Se eu falo em qualidade de vida, não é só dinheiro. Principalmente porque o dinheiro não é bem distribuído em grande parte dos países, né? Dessa forma, eu precisava acrescentar outros critérios para poder ficar mais justo. Então, desde 1990, um indiano e um paquistanês reformularam a proposta do IDH e introduziram 2 outros critérios fora a renda para poder olhar o IDH. Era o critério da educação e o critério da saúde. Então, quando ele pergunta na número 1 para mim aqui, ó, quais são os critérios adotados para avaliar o IDH de um país, eu vou trabalhar com escolaridade, que é educação, renda e esperança de vida, que é saúde. Então, os 3 pilares são educação, renda e saúde. São os 3 pilares que eu observo para poder falar sobre IDH, é formular o IDH, tá? Escolaridade, no que se refere hoje, no critério atual, anos de estudo, quantos anos de estudos as pessoas têm nos países. Quanto maior a quantidade de anos de estudo, melhor o índice. Renda é o RNB per capita, era o PIB, só que o PIB só considera as riquezas produzidas internamente, dentro do país. O RNB é a renda nacional bruta. Ele considera também o dinheiro produzido fora do país e mandado para o país. Então, empresas brasileiras, pessoas do Brasil que trabalham em outros países e remetem o dinheiro para cá, entra nesse cálculo também. Então, aumentou o IDH de alguns países por conta disso, porque aumentou a renda. E a expectativa de vida continua sendo o mesmo índice, né? A esperança de vida ao nascer. Quanto melhor a vida das pessoas, geralmente mais tempo as pessoas vivem em determinado país. E aí eu considero essa esperança de vida ao nascer como um dos pilares também. Então são 3, tá? Como estão os países africanos em relação ao IDH? Óbvio que quando eu olhei aqui os países africanos, eles estão na sua maior parte pintados de vermelho e laranja. Então, a maior parte está com IDH classificado como baixo. É o pior continente, né? É a pior situação de qualidade de vida vai estar no continente africano. A maior parte deles com IDH baixo e médio, tá? Poucos países têm IDH elevado aqui. Aqui eu tinha, né, a projeção, mas esse ranking de 2015 e 2016, um ano só de diferença, as flutuações são muito pequenas, né? Nenhum país ou melhora demais ou piora demais a vida em um ano, a menos que eu tenha uma guerra civil ou uma coisa desse tipo, que detone a maior parte do território, como foi o caso da Síria. Mas é difícil flutuar. O Brasil era 79 e ficou 79. Eu tenho pioros, assim, em Moçambique, que era 178, foi para 181. Mas geralmente você está tão pertinho de outro país que qualquer melhorinha nele você cai, ou qualquer melhorazinha no seu, você passa ele e dá essas flutuações de uma posição, 2 posições aqui. 3. Faça uma pesquisa e complete aqui o IDH desses países africanos e classifique em IDH baixo, médio, alto ou muito alto. Tá? É o que precisaria ser feito. Eu fui pesquisar, eu achei que seria tão simples isso daqui. E a única tabela fácil que eu achei foi no Wikipedia. Ela está correta, mas eu sempre preciso conferir, né? Do Wikipedia, como é uma enciclopédia aberta, pode ser que eu tenha dados que não são tão verídicos, verdadeiros.
eu tive problema com dados mais recentes. Para conferir, eu lancei mão, para ter essa noção e essa certeza, da tabela que tem na apostila de vocês no volume 1. Quando a gente trabalhou Europa e falou de IDH, ele me deu uma tabela. Estava na página 66 da apostila volume 1 de vocês. Aí eu peguei essa tabela e localizei esses países. Esses dados são em 2015, que eu estou olhando aqui. Então eu usei o de 2015. Eu sei que já mudou alguma coisinha, mas eu usei 2015 no meu. Na minha pesquisa deu África do Sul. Na hora que eu localizei aqui a África do Sul, o IDH era de 0,666. 0,666. 666. Aqui. E o 666 está classificado aqui como IDH médio. Então, a África do Sul, 666, médio. A hora que eu pesquisei o Egito, deu 691. É um pouquinho maior que o da África do Sul. Então, 691 e deu também IDH médio, tá? O Sudão, eu sabia que era ruim, fui lá no final da tabela e achei o Sudão com 490, 0,490. E, obviamente, o nível é baixo. Moçambique deu 418, deu ainda pior que o Sudão. Baixo também. Serra Leoa, que eu conheço por ser muito ruim também, achei que Moçambique ia ser um pouquinho melhor. Serra Leoa, que eu achava que seria um dos piores, e é um dos piores na verdade, 420 Serra Leoa, baixo também. Me surpreendi com a Nigéria, que eu achei que seria melhor, parecido com a África do Sul, com o Egito, por ser uma economia que veio crescendo, vendendo petróleo. E a hora que eu achei a Nigéria, estava 527 só. 0,527. IDH baixo na Nigéria. O Quênia, que eu esperava, por um exemplo, que não fosse melhor que a Nigéria, é melhor que a Nigéria. 555. 555. E é classificado já como média, lá no finalzinho do médio, mas é médio. E o último, Ruanda, o meu deu 498, com classificação baixo. E essas classificações, baixo, médio, elevado e muito elevado, ou alto, muito alto, no passado tinham uma escalinha. Então, de 0 até 0,499 era baixo. De 0,500 a 0,599 era médio. De 0,600, não, até 699 era médio. De 0,700 até 0,799 era alto. De 0,799, então 0,800 até o 1, que seria que não tem ninguém no 1, era muito elevado, muito alto. Não tem mais assim, não é feito assim mais. Eles classificam todos os países, aqui essa última tinha 188 países, e eles dividem mais ou menos de forma igual, para ficar a quantidade de países, quase a mesma quantidade nos 4 níveis. Então, por um exemplo, o Quênia, que foi classificado como médio, com 555, é muito perto do que eu tenho em Angola, que é 533. Então, de Angola para o Quênia, tem pouca coisa de diferença no número final. Angola, a própria Nigéria. Nigéria 527 está como baixo. E o Quênia com 555 está como médio. Então está muito perto um do outro. O critério não tem um critério definido, é só distribuir mais ou menos a mesma quantidade nas 4 classificações. Então é médio e é baixo, mas é praticamente igual os dois países aí, Quênia e Nigéria, por um exemplo. Tá? Por que o continente africano apresenta dados de desenvolvimento tão inferiores quando comparados com o dos outros continentes? É óbvio que vocês vão lembrar das grandes dificuldades na maior parte dos países africanos e dos problemas que eles têm, tá? A gente falou muito de conflito, nós falamos muito de fome, nós falamos de várias coisas que, obviamente, prejudicam os países africanos. E o IDH é ruim porque tudo isso é ruim. A vida é ruim, na maior parte das vezes, para as pessoas lá.
eu tenho baixa escolaridade para as pessoas na maior parte dos países africanos. Baixa esperança de vida. Renda é ruim. Então, a pobreza, a vida ruim e a falta de escolaridade de escolas para atender as crianças, por um exemplo, faz com que o IDH seja tão baixo. Sem novidades aqui. Já vou adiantar que aqui, a tarefa 16, ela vai ficar para a semana que vem. Tá? Então, vai ficar como dever de casa para a semana que vem, a tarefa 16, mas lá na página 840, não sei o que, a gente fala isso, na 47 ou 48. Vai falar de migrações, vai falar de refugiados, que eu vou voltar a falar com vocês agora dos refugiados, e tem algumas pesquisinhas que tá na 2, pesquisa sobre os refugiados no mundo hoje. Então aqui, como eu tenho bastante coisa que vocês têm que dar uma pesquisadinha, não dá pra gente fazer hoje, tem que ser realmente na semana que vem. Aqui já tem uma pesquisinha maior, vai demandar um tempinho maior de vocês, acho que vocês vão gastar uns 40 minutinhos para fazer essa tarefa aqui, com essas pesquisas todas, ou até mais um pouquinho, tá? Mas agora, então, está corrigido a 15. A 16 é a última tarefa de geografia que tem. E nós voltamos na página 46, para a gente poder fazer a aula de hoje. Que página, senhor? 46. O meu aqui está demorando, mas vai abrir já. Ih, voltou demais. 46 hoje. Da 46 a 50. Aqui. 46. Na página 46, nós fizemos já uma parte dela, e essa parte que nós fizemos falava das migrações, falava dos refugiados, falava das migrações de africanos saindo da África e tentando ir para países mais desenvolvidos e mais ricos, tentando fugir da fome, tentando fugir da falta de trabalho, tentar uma vida melhor. E muitos tentavam chegar até a Europa, por exemplo, ou até a América, que nós representamos. Mas ficou muito caracterizado um fluxo interno de imigrantes, de pessoas que saíam de um país africano para outro país africano, né? E o mapa que nós fizemos aqui de imigração mostrava isso. Eu tenho, sim, um fluxo forte, e talvez é o mais conhecido, né? Esse fluxo de africanos que tentam chegar principalmente na Europa, mas também na América do Norte. Muitos chegaram até o Brasil, falamos de angolanos, moçambicanos, nigerianos, que vieram para cá também como imigrantes. Mas o que ficou muito caracterizado para nós foi essa setinha vermelha dentro do continente, de pessoas que migram dentro da própria África, geralmente para o país vizinho, porque o país que ele está passou por algum problema. Falamos de Angola, teve uma guerra civil recente, fez um monte de gente fugir de Angola para os países vizinhos. Ó. Qualquer um deles servia, depende da proximidade da fronteira que eu estou. O texto que a gente vai ler hoje mostra pessoas que saem daqui da Somália e vão para o Quênia. Muitos vão também para a Etiópia, mas o que nós vamos representar e falar é do Quênia. Então, pessoas que vivem geralmente nessa área aqui, ó, no sul da Somália, e migram a pé, se mudam, tentam chegar no Quênia. A gente vai falar do Quênia com um campo de refugiados muito grande. Eu vou lembrar para vocês que campos de refugiados geralmente têm assistência da ONU, de alguma forma, para tentar organizar pessoas que saem sem nada do seu país e chegam no outro país, não tem para onde ir, e acaba formando esses campos de pessoas que levam o título de refugiados. Já falamos, quando fizemos o bimestre passado da Europa, do que seria um refugiado. Refugiado não é um migrante. Refugiado não é um imigrante, uma pessoa que escolheu mudar, uma pessoa que escolheu buscar, talvez, uma vida um pouco melhor que a que ele já tem, como seria no caso de um brasileiro que vai para os Estados Unidos, de um brasileiro que vai para algum país europeu, tentando melhorar a condição de vida, que talvez não é tão boa aqui no Brasil para ele, mas ele vai geralmente porque ele quer. Ele arrisca, muitas vezes, ir para lá,
mas aqui muitas vezes ele não está passando fome, aqui ele não corre o risco de morte porque não tem guerra civil aqui nesse momento, não tem uma perseguição em cima dele que pode tirar-lhe a vida. Ele vai realmente porque ele escolhe tentar uma vida melhor, ele escolhe tentar algo melhor, um emprego melhor. Tá? E aqui nós vamos falar de refugiados. Então, o refugiado é essa pessoa que foge, que está tentando sobreviver a uma condição adversa naquele momento. O texto que está falando aqui é um mundo de muros, Quênia e Somália. Vocês vão ver que tem uma cerca sendo feita aí, não é bem um muro igual nos Estados Unidos. Mas quando a gente pensa em muro, a gente pensa muito no muro dos Estados Unidos com o México, né? E talvez pense que é só ali que ele exista. Vocês vão ver que tem tantos outros lugares do planeta que tem muros para separar países, para dificultar. Aqui esse muro entre o Quênia e a Somália é uma cerca, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ela, e ela tenta evitar que as pessoas saiam da Somália e entrem no Quênia. Ele começa contando uma história, é uma história real, é uma reportagem que está sendo transcrita aqui. Tá? Então, o repórter ou a repórter que fez isso observou e conversou com essas pessoas que vão ser os personagens desse texto e descreveu o que ela viu nessa situação. Então, a gente começa a falar deles aí. Então, um mundo de muros, Quênia e Somália. O personagem central aqui é o Noor Adov, família Adov. É um senhor, uma pessoa, de 45 anos de idade, que migrou com as suas 2 esposas e seus 10 filhos. Então tá aqui, Noor Adov, 45 anos, suas 2 esposas e 10 filhos, andaram durante 17 dias. Andando durante 17 dias. Primeira estranheza que aparece no texto é Noor e suas 2 esposas. Lembrando que o Noor, ele é somali, e na Somália, os islâmicos, os muçulmanos, podem casar mais de uma vez. Então, pode ter mais de uma esposa ao mesmo tempo. O Noor tem 2. Tá? O Noor, apesar da sua pobreza, ele pode ter mais de uma esposa e ele tem. Essas 2 esposas, somadas, têm 10 filhos. Uma delas tem 8 e a outra tem 2 filhos. Então, são 10 filhos da família aqui do Noor e suas 2 esposas. Sociedade patriarcal, machista, o homem pode ter 2 esposas, sim, a esposa não pode ter 2 maridos, não, tá? Só para ficar bem claro para vocês. Então, eles já estavam andando, aqui na reportagem, por 17 dias, fugindo, como a gente imagina, no caso da Somália, da seca daquele ano, da fome que eles tinham, do terrorismo que abate-se nesse local e de uma epidemia de cólera, no caso da Somália. Então eu tenho problema ambiental, é uma região seca e a seca esse ano estava maior, falta de alimentos por conta da seca e falta de dinheiro para comprar alimento. Isso faz com que as pessoas tenham fome. Terrorismo, a gente vai falar do grupo terrorista que se forma nesse local da Somália, que é o Al-Shabaab. Tá? E de doenças. Todo local que eu tenho grandes dificuldades e pobreza, a doença se espalha, né? E aqui eu tenho a cólera em epidemia, no caso da Somália. Levaram apenas a roupa do corpo. As crianças, algumas descalças, outras com chinelos, tinham os pés cobertos de bolhas e feridas. Chamou a atenção da repórter a condição dos pés das crianças, caminhando 17 dias. Caminharam mais 3, então inteirou 20 dias, e chegaram a Dadaab, no Quênia. Então andaram durante 20 dias, num sol escaldante, numa região árida, para poder chegar nesse campo de Dadaab, no Quênia, atravessou a fronteira da Somália com o Quênia e chegou num campo de refugiados. Dadaab é o maior campo de refugiados do mundo, onde vivem aproximadamente 250 mil pessoas nesse campo de refugiados. A maioria deles somalis. Então esse campo está no Quênia e a maior parte das pessoas veio da Somália e são aproximadamente 250 mil pessoas. Correto? Vamos lá. O Osama era da Al-Qaeda e o Al-Shabaab é uma das vertentes da Al-Qaeda. Tá? Da Al-Qaeda.
Os Adov não sabiam, mas não eram bem-vindos. Um ano antes, o governo do Quênia anunciara que fecharia Dadaab. Então, o governo do Quênia já estava falando que vai fechar esse campo de refugiados. Segundo o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, o campo tinha se transformado em um viveiro de terroristas do Al-Shabaab, uma facção extremista islâmica ligada à Al-Qaeda do Oriente Médio, né? E de lá haviam saído os extremistas que mataram 147 pessoas no ataque à Universidade de Garissa, em 2 de abril de 2015. Tem 2 eventos no Quênia, ambos em 2015, que chamaram muito a atenção de 2 atos terroristas fortes. Então é mais ou menos nesse período. E o presidente queniano fala que esse campo de refugiados, especificamente o de Dadaab, com tanta gente, virou um viveiro de terroristas que passavam para o Quênia, fingindo ser refugiados, e, na verdade, organizavam os atentados terroristas já dentro do Quênia e matavam pessoas no Quênia. Os 2 eventos que passaram na TV e ficaram famosos é o atentado à universidade, que ele está falando aí. Então, as pessoas entraram no campus da universidade atirando na maior quantidade de pessoas que eles conseguiam acertar e mataram 147 pessoas. E o outro atentado foi dentro de um shopping. Entrou num shopping center, também no Quênia, não lembro qual era a cidade, mas entrou no Quênia, atirando nas pessoas que estavam dentro do shopping center também, e matou uma grande quantidade de pessoas. Tá? O governo passou a fazer repatriação voluntária dos refugiados, então passou a devolver o pessoal para a Somália. Apesar da seca, da cólera e da milícia terrorista ainda estar em boa parte do território da Somália. Mais ou menos na mesma época, o Quênia deixou de dar status de refugiado aos somalis que cruzavam a fronteira. Isso complicou demais a vida dessas pessoas. Então, como os somalis não paravam de ir para esse campo e eles não conseguiam repatriar a maior parte, devolver para a Somália, eles deixaram de conceder o status de refugiado. Começou a chamar o cara de imigrante. Então, você não é mais um refugiado, a gente não consegue dar para você o título de refugiado mais, tá? Não ser refugiado quer dizer que você não está protegido pelas leis para refugiados, das convenções dos refugiados. Eu me eximo da responsabilidade sobre você. Você veio até aqui porque você quis, o problema é seu, tá? Esse é um dos problemas que os somalis vão enfrentar. Anteriormente, eles recebiam automaticamente o status de refugiados. Todo mundo sabia que não havia paz na Somália e que eles não vinham para cá a turismo, diz Jean Bosco, chefe das operações do Alto Comissariado das Nações Unidas, que é o Acnur, que cuida dos refugiados, tá? Lá no campo de Dadaab. Depois da decisão do governo de fechar os campos, ninguém mais recebeu esse status de refugiado. Sem isso, os somalis não têm mais perspectiva de um dia serem reassentados em um país rico, como o Canadá, a Austrália ou os Estados Unidos, por um exemplo, porque não são mais refugiados. E o pior, por não serem considerados refugiados, os somalis que chegaram em Dadaab nos últimos 2 anos não recebem o pacote de assentamento. Esse pacote de acampamento, que todo mundo recebia quando chegava no campo, incluía um terreno e materiais para construir as suas barracas. Então, recebiam espaço de terra para eles poderem ficar, a família, e alguns materiais para construir barraca. Nem ganham o Ration Card, que é o Vale Ração. Esse Vale Ração dá direito a uma porção quinzenal, então a cada 15 dias, de cereais, farinha, óleo, açúcar e sal. E mais uma pequena quantia em dinheiro que era para comprar vegetais e frutas e assim não passar fome. Não recebe mais agora quem chega lá. Sem a ração quinzenal, a família do Noor, que chegou e não foi classificado como uma pessoa que estava refugiada e sim um imigrante, tem sobrevivido à base de folhas fervidas desde que chegou, há pouco mais de 1 mês. Folhas fervidas. Todos os dias, a filha mais velha recolhe as folhas no mato e ferve com água numa panela até que virem uma papa viscosa
é salgadinho. O gosto não é ruim, diz a Bey, a filha de 20 anos do Noor. Então, a maior parte do que eles comem, essas pessoas, os 10 filhos, as 2 esposas e o Noor, é folha fervida até derreter e virar uma gosma verde que eles comem, tá? Quando chegou Adadab, Noor achou ter tirado a sorte grande. Ele encontrou um terreno com 2 tendas, cujos ocupantes acabavam de ser repatriados para a Somália. Então ele achou que tinha tirado a sorte grande, porque ao chegar no campus, ele achou um terreno que tinha 2 tendas, 2 barracas prontas já. As pessoas que estavam ali tinham saído e eles ocuparam essa barraca. A família de 10 se dividiu nas maniatas, nas barracas improvisadas, cujas paredes eram feitas com galhos secos de acácia, amarrados uns nos outros com tira de saco de lixo e cobertas por uma lona doada por organização humanitária e coberta também por papelão. O mobiliário se restringia à esteira no chão. A única coisa que tinha de móvel era uma esteira no chão. Dentro das tendas morava um enxame inimaginável de moscas. No canto ficava uma latrina construída por uma ONG. Alguém sabe o que é uma latrina que está construída aqui no cantinho? O que é uma latrina? Esse nome aqui. No canto tinha uma latrina que foi construída por uma ONG. O que é isso? O que é uma latrina? Que Ninguém é? sabe? Ninguém Não. sabe o que é uma latrina? Não. A gente fala que tem latrina na cadeia. Na cadeia tem latrina. Dentro da cela tem um local para as pessoas defecarem. Isso é uma latrina. No caso da latrina aí, pessoal, é um buraco no chão. Cava-se um buraco no chão, onde as pessoas fazem as necessidades fisiológicas ali. E ela fica dentro da barraca. É o banheiro. Para não precisar sair para o lado de fora para fazer as necessidades, por exemplo, durante a noite. O que pode ser perigoso. Tá? Então, isso é uma latrina. Daí a explicação de ter tanta mosca. A latrina aberta fica dentro da barraca. Tá? Para quem é mais antigo, acho que vocês nunca viram essa situação. Para quem é mais antigo, igual a mim, igual aos pais de vocês, talvez se já foi em alguma chácara, em algum sítio, que não tinha a fossa feitinha, bonitinha, como tem hoje, geralmente, em todos os lugares, tinha essas fossas secas, que o pessoal cavava um buraco no chão, construía uma casinha de madeira, uma casinha de tábua, e nas tábuas fazia um buraco em uma das tábuas, e as pessoas fechavam a portinha lá e ficava nesse Shrek. lugarzinho. É mais ou menos, exatamente mais ou menos igual no Shrek. Ficava um buraco no chão e as pessoas defecavam ali. Depois que ela estava quase cheia, ou chegava até um ponto, jogava terra, enterrava e fazia outro buraco do lado para começar de novo, tá? Continuando com a casinha lá. Ao redor do terreno, uma cerca feita com galhos secos de acácia também. Lembrando que a acácia é uma árvore de pequeno porte com galhos finos. Então o pessoal corta esses galhos da acácia e faz a cerquinha e faz a casa. Cheios de espinhos. E uma infinidade de roupas velhas e trapos enroscados. As roupas velhas funcionam como espantalhos para proteger a casa das hienas. Sorrateiros. Os animais rondam durante a noite e matam os bodes, que alguns criam ali. Às vezes, matam os bebês. Noor ficou feliz com a moradia herdada, mas logo descobriu que não teria direito ao vale-ração. Por um mês, a família viveu de alimentos doados por vizinhos e folhas fervidas. A maioria dos somalis é muçulmana e seguem à risca os ensinamentos de Maomé de ajudar os pobres. Então, mesmo num campo como esse, onde todo mundo passa por uma situação de miséria, você divide um pouco do alimento que você tem com quem não tem. Então, eles recebiam um pouquinho de ajuda dos vizinhos ali, refugiados também. Até que ele recebeu um token, um jeito que o Acnur, que é aquela associação da ONU para os refugiados, achou de dar ao menos um pouco de comida às famílias mais necessitadas que não tinham status refugiados.
Nor se preparava, animado, para acordar às 4 horas da manhã e esperar numa fila quilométrica para os armazéns mantidos pelo Programa Mundial de Alimentação. Sairia de lá, depois de tantas horas, com um pouco de feijão e um pouco de milho. Apesar de tudo isso, Dadaab ainda é melhor que a Somália para os Zadov. Aqui, ao menos, temos água, diz Habiba, a filha de 13 anos, empurrando um carrinho de mão com algumas vasilhas. Eles também têm acesso à assistência médica. Salad, a filha de 2 anos, está com malária e acabara de voltar do hospital, um hospital de campanha dos Médicos Sem Fronteiras, que atendem no campo. Então, mesmo passando fome, fervendo folha, eles falam que a condição ainda é melhor do que eles passavam na Somália, porque pelo menos lá tem água, eles têm acesso à água o tempo todo, tem os poços furados lá, eles têm acesso, e tem assistência médica. Tem os Médicos Sem Fronteiras que atendem no campo. Tá? A menina, franzina, tem braços finos e barriga protuberante, marcas da desnutrição crônica, braços finos e barriga protuberante. Alguém me ajuda com o que é barriga protuberante? Inchada? Não é, Sora? Ou, Isso, aquela barriga grande, inchada, que eu vejo Tá. em situações de pobreza muito grande, as crianças com a barriga saliente. Então, essa é a barriga protuberante, tá? Mas não é inchaço de gordura, como a gente está acostumado aqui para nós, né? É um inchaço de inchaço. É a fome, é a desnutrição que faz com que essa barriga fique inchada. Então, geralmente, você tem aquela criança bem magrinha, barrigudinha, né? Os bracinhos fininhos, pescocinho fininho e barriga protuberante. É uma das marcas da desnutrição crônica, da falta da alimentação crônica, tá? No Quênia, os refugiados não têm autorização para trabalhar. O pior de tudo é isso, eles ficam lá no campo de refugiados e não podem nem sair. Eles são proibidos de sair do campo de refugiados e também não podem trabalhar. Vivem de bicos. Alguém me ajuda com o que seria viver de bicos? Não posso sair para trabalhar, vivo de bico. São tipo mini trabalhinhos, não é? Exatamente. É aquele trabalho que não é regular, não é o tempo todo, e quando alguém precisa de alguma coisa, você faz um trabalhinho e recebe alguma coisa por isso, tá? Aqui no Brasil, por um exemplo, você vai ter as pessoas que não têm emprego, mas estão disponíveis. Então, quando aparece qualquer trabalho, ele vai lá e faz. Trabalho de um dia, de uma semana, de meio período. Isso são bicos que as pessoas fazem, ou para ter alguma renda, ou para complementar. Pessoas também que têm emprego aqui no Brasil e no fim de semana executam outro trabalho. É um bico, né? Sei lá, o cara é policial militar. Então, ele tem a carreira e ele cumpre ali as horas dele, e nas horas vagas dele, no dia que ele não está trabalhando, ele trabalha de segurança, por exemplo. É um bico. Não é regulamentado, ele trabalha para complementar uma renda. Tá? Eu sou professor. Talvez na hora que eu não estou lecionando, eu faço algum outro tipo de trabalho. Sei lá, fora do meu expediente, eu vou limpar chácaras. Vou fazer serviço de paisagismo, de podar plantas. Então, fora do meu trabalho regular, que seria como professor, eu faço um bico. Eu complemento a minha renda. Tá? Então, não pode trabalhar, muitos fazem bico. Ele fala aqui, ó. Minha mulher passou o dia lavando roupa para fora. É um bico. E ganhou, em troca desse trabalho todo, um saco de arroz. Um saco de arroz. Não faço nada, senão esperar pelo food token. Ele não pode trabalhar. Ele diz que gostaria muito de ir para a América, onde há muitos somalis. Informado de que o atual presidente americano, Donald Trump, tem dificultado a entrada de refugiados, franze a testa. Não sabia disso, não. Norton um pouco sabia que o governo queniano está fechando os campos de refugiados. A gente acabou de chegar. Se nos mandarem voltar para a Somália, não sei o que faremos. Somos pastores e agricultores. Não podemos voltar para o mato seco, que eu não conseguia produzir nada. Desde 2014, o Quênia fez a repatriação voluntária de 75 mil somalis que estavam ali em Dadaab.
2 dos 5 campos do complexo já foram fechados. Segundo a ONU, 6,2 milhões de pessoas na Somália precisam de ajuda humanitária atualmente. 6,2%, 6,2 milhões de pessoas na Somália é praticamente metade da população do país. Na última grande fome, que aconteceu em 2011, morreram 260 mil pessoas de inanição. Me ajuda, o que é morrer de inanição? Sim, não, senhor. Inanição. O senhor vai até que página hoje? 50 só. O que é morrer de inanição? Ninguém se arrisca. Nossa, senhor, inanição eu não tenho a mínima ideia. Ó, no contexto dá para falar, ó, na última grande fome, morreram 260 mil de inanição. Então, inanição é morrer de Fome. fome. É a falta da alimentação. É o fim da desnutrição. A pessoa vai ficando desnutrida, 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 até que ela morre de desnutrição. Morrer de desnutrição, o nome é inanição. Falta da alimentação, tá? 260 mil pessoas morrendo de fome em 2011 na Somália. Muitas estão em perigo novamente. Eles vão fechar os campos e mandar as pessoas de volta para um país onde não existe nem atendimento médico, nem escola. E há uma epidemia de cólera, diz o Laishan, nome difícil dele, chefe dos Médicos Sem Fronteiras no Quênia. A vida dos refugiados vai ficar pior ainda. O governo queniano está construindo uma cerca de 700 quilômetros na fronteira com a Somália para restringir a entrada dos somalis. O objetivo é frear os atentados terroristas da milícia islâmica do Al-Shabaab. Então está construindo uma cerca para evitar que o pessoal da Somália chegue ao Quênia. A funcionária pública queniana, Sadia Kulov, 29 anos, festeja a construção da cerca. Ela mora em Mandera, cidade de 150 mil habitantes, que fica na tríplice fronteira entre o Quênia, Etiópia e a Somália. Mandera vive sob estado de sítio há meses por causa de atentados do Al-Shabaab. Vigora um toque de recolher, que começa às 19 horas, 7 horas da noite, e vai até às 6 da manhã. Quem sai na rua nesse horário, entre as 7 da noite e as 6 da manhã, é preso. Essa fronteira é artificial. Nossa comunidade é uma só. Mesma língua, mesmo povo, mesma religião, diz o chefe da aldeia BP1, Mohamed Salat. No norte do Quênia, a população é etnicamente somali e é muçulmana, ao contrário da maioria dos quenianos, que é cristã. Até 1925, essa área era parte da região somali de Jubaland. Então, só para saber onde está sendo passada a cerca, é uma região que hoje é Quênia, mas até 1925 fazia parte da Somália. Então, o povo que vive nessa região de Jubaland é somali, tá? Não é queniano e é muçulmano. Segundo Frederick Sijar, comissário do Condado de Mandera, o propósito da cerca não é dividir somalis e quenianos, é evitar a entrada de terroristas. O Al-Shabaab costuma atacar cristãos e funcionários do governo, soldados ou policiais quenianos. Sijar admite que a cerca dificultará a entrada dos refugiados somalis. Mas a Somália está bem mais estável. Estamos incentivando os somalis a voltarem para casa, pois ninguém reconstruirá o país se eles não voltarem. Então eles têm que voltar e reconstruir o país. E de qualquer forma, esse número enorme de refugiados é um fardo para a nossa economia, diz o comissário. Se para a Europa é difícil, imagine para a gente receber esse monte de refugiados. Diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, onde os governos também ergueram muros para estancar o fluxo de refugiados, o Quênia não é um país rico. A Somália tem a menor renda per capita do mundo, são $400 por ano por pessoa. Quando foi feita a conversão aí, dava R$1.300 por ano. Tentem imaginar vocês viver com R$1.300 por ano, dá mais ou menos aí R$110 por mês para vocês viverem e para fazer tudo, tá? Manter a casa, alimentação, roupas, educação, saúde, transporte, com R$110 por mês. No Quênia,
a renda é mais do que 8 vezes maior que a dos somalis. Tá? Ainda assim, o Quênia é um dos países mais pobres do mundo. Tá? Em 185 de 230 países, quando eu comparo a renda. Seus 3.400 dólares anuais correspondem mais ou menos a 25% da renda do brasileiro, que é 4 vezes maior que a renda do Quênia, que é bem melhor ainda que da Somália. Fechou aqui? Falamos desse processo. Fechou. Vocês já vão anotar a tarefa 16 das migrações, que é a tarefa para a semana que vem. Tá? Aí. Então, não, para. Acabou da onde? Então, a tarefa para 29/6/2020, que é a segunda-feira que vem, essa tarefa aqui. Até a página 50, né? Tá? Na hora que vocês for espirrar, tossir, fazer graça, vocês podem fechar o microfone aí. Tá? Só apertar o botãozinho que dá. Tá? Ó, falamos a respeito dessa situação dos refugiados, dos migrantes. Falamos aqui do campo de Dadaab, no Quênia. Falamos de um campo, tá? Vocês imaginaram, talvez, a condição de vida ruim. Falando da latrina, falando da tenda, não tinha nada. Eu gostaria de mostrar para vocês o campo de Dadaab para ver se é o que vocês conseguiram imaginar. Se vocês conseguiram imaginar a mesma condição e situação que eu vou mostrar, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês de novo e vou passar um videozinho do YouTube da Folha que permite eu ver isso daí. Então, vou compartilhar o som do meu computador. Vou procurar aqui no YouTube. Especial Um Mundo de Muros é o nome das reportagens que foram feitas, tá? Tem vários, ó, vocês vão perceber que não é só esse, que é do Quênia e da Somália, que a gente está falando aqui da cerca. Eu tenho várias partes do mundo, o mais conhecido que vocês falam muito é do México e Estados Unidos, mas eu tenho, ó, tenho na Europa, Sérvia e Hungria, Cisjordânia e Israel, no Brasil, tem vários muros que poderiam ser vistos aqui e visam separar pessoas. Então aqui eu vou olhar com vocês esse videozinho do campo de Dadaab. Tuhlulili inkadare mayko koy saako beeraley ahayni afarsani beerahan oo abaarsadaan wabageyni noo guri marka anta gargaar ku weydini Kenya haddana si magaas roogo anka talada fade sa'ala si magaas an rooga ya anka talada fade hollan rooga tuugada Esse é o Noora Dove que a gente estava falando no texto lá. É a mesma pessoa, tá? A reportagem é em cima dessas imagens aqui. Esses são os galhos de acácia que fizeram a barraca dele. I want to talk to you today about the tragedy in Somalia. A refugee camp was never meant to be a permanent home. The decision to close the Dadaab camp is final. 25 years is a long time to host such a large community. lamaadahaas bahaweynta siyad unaga qobta bahayarta alxamdulilaahi lama unaga roogta lamana jidkaa ugu dhimidaan marka saasa jarta toman iyo afar ka dhadhe murug zaa'id ay uga batay walaanan qaadawna aan lahayna
wal ana siyawna an lahayna murug zaid ay qabtay The main purpose of construction of the fence was to deter the incursions that are made by terrorist elements crossing over from the Federal Republic of Somalia into Kenya. It was not intended to divide the people of Somalia and Kenya, but just to deter the bad elements between the two countries. It was around midnight. The blast was a bit loud. It really scared him. Even sometimes when he has the banging of the door, he really wakes up from the sleep and then starts screaming. But with time, you will forget that. I've been here for 1 year and close to about 7 months. During that time, I can recall almost about 5 to 6 attacks. Al-Shabaab claimed attacks. The number is close to about 20. The fence is important. It's very important. This is a vast border, a very vast from here to where? How many kilometers? No one can control the movement of the people. ميا جتلا مبين جتلا مبين تروزي هقانة لا قلب ما بين حدود آدي لأن يسكمرن. We encourage them to go back to their country. Since 2013, we have repatriated about 75,000. This year, my target will be to repatriate everybody because we intend to close the camp. The decision to close the Dadaab camps, it could have a very negative impact of the perception of refugee life in a country where you look like no more welcome. The security impact of these refugees, some of them are terrorists, and the terrorists are using the refugee camp as a harbor of attacking our country. If we have a camp that is being used as a harbor of terrorists, then that camp must be dismantled. The Garissa University attack and the Westgate attack, both of those two were conceived, planned, and later executed within the Dadaab refugee complex. It is unfortunate because the majority of the refugees are peace-loving and people with a need for protection. But when a camp becomes a den of terrorists, I think any government will do the right thing, and the right thing will be to close the camp. Some refugees confess that instead of waiting the deadline and being taken to the border, they prefer to anticipate and find their way out of the camps. You know, as British say, home sweet home. Because once they are home, nobody will chase them out except Al-Shabaab. waalidkaan baroogan jiwaare in hasuusadaan waalidkaan walaalkan bajire. We must encourage the Somali nationals to go back home. Nobody is going to build that country for them other than themselves. That's why I'm talking about east, west, south, north. Home is best. Yeah, and they know it.
Yeah, they know it very well. The refugee phenomena has been a problem to Kenya just the same way it's a problem in Europe now. A huge number of refugees is a burden to the economy of this country. Europe itself is feeling the pressure. How would you compare the pressure on Kenya as a middle-income country to the pressure on Europe as a developed continent? The government and the people of Kenya have been taking care of these refugees for now 27 years. There never seemed to be any solution. Instead of condemning the Kenyan government for its intention to close the camps, how many countries are willing, for example, to take 10,000 of these refugees? That will be not just lamenting, but providing the solutions. I only know that after tomorrow there will still be at least 247,000 refugees. Personally, I fail to understand how the camps could close with 247,000 refugees. ماشي ألو هو تقول لجوريس أنا قد ما أنت ما والرجال والله نشري ده رجال أباربوا كسمة يوباي لو يحمر سيدين جير مقالة ذا الكلام بعدي أنت لسه Aí a gente evidenciou o que foi falado, né? Então vocês imaginaram quando nós lemos o texto, uma condição. E a condição quando a gente vê cheio de moscas, assim. Quando a gente falava, a barraca cheia de mosca, né? Uma quantidade inimaginável, era aquilo ali que ela estava falando. A quantidade de moscas gigantesca dentro da barraca, uma condição de vida muito precária e muito ruim mesmo. Esse é o campo de Dadaab. Vocês viram lá que é uma grande cidade, na verdade, enorme, com mais de 250 mil pessoas, que é o que o Quênia quer desativar, tá bom? Então, nós vimos a condição de vida e agora a gente volta para o nosso texto, para a gente poder terminar o que a gente estava discutindo. Deixa eu só tentar voltar onde eu quero voltar. Agora sim. Vou compartilhar de novo o texto com vocês e a gente termina agora rapidinho, tá? Os meninos que estão desesperados aí, já já a gente termina. Vamos lá. Então vamos lá agora na página 48, a gente vai até a 50, e vai falar da África geopolítica. A maior parte das questões de hoje falam de refugiados, que vem até aqui na página 47, e a gente entra na África e a sua geopolítica. Quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando dos contatos que eu tenho, das ligações, de como eu me relaciono com outros lugares, com outras sociedades, com outros países, com outros continentes. Eu passo a analisar o espaço africano para poder falar das relações que ele tem com outras partes do mundo. Ele fala logo de cara
que o continente africano é uma terra de contrastes, é uma terra de coisas muito diferentes, não é homogêneo, é bastante heterogêneo, na verdade. Pensando no ponto de vista geográfico, ele lembra, nós já vimos, que engloba desde altas montanhas, que estão na costa leste, lá no Kilimanjaro, Monte Quênia, e na sua parte noroeste, como a Cordilheira do Atlas, áreas de planalto, que são ricos em reservas minerais, bastante explorados, igual onde eu tenho a extração do diamante, por exemplo, que nós olhamos. E uma grande depressão central, que era lá no Vale do Rift Valley, que eu tenho cenas como essa, né? De áreas de separação de placa, e eu consigo perceber essas fraturas na placa, fazendo áreas depressivas, áreas rebaixadas no relevo, grandes falhas. Eu tenho desde climas úmidos, com chuva intensa, na parte equatorial, por exemplo, e eu tenho climas desérticos, como o Saara e o Kalahari. Na hidrografia, mostrando também essas diferenças que eu tenho lá, esses contrastes, eu tenho rios gigantescos, como, sei lá, o rio que passa pela região central, os rios que passam pela região central, como o rio Congo, né? E áreas de UEDs, ou rios temporários, nas áreas de deserto, onde eu tenho o rio correndo só em uma pequena parte do ano. A vegetação, a gente olhou também, que é bem diferente e depende dessas características. Eu vou ter desde xerófitas, nas áreas secas, cactáceas ou quase nada de vegetação, e vou ter florestas gigantescas nas áreas mais úmidas, como na parte central, como aqui, ó. Eu posso perceber, por exemplo, que eu tenho grande disponibilidade de água, bastante umidade e calor, vai ter áreas com muitas árvores, áreas de floresta, espalhadas aqui. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a área seca, imagem do Saara, já olhamos algumas vezes, formações dúnicas e quase nada de vegetação. Em áreas como Angola, eu vou ter uma floresta tropical, muito, muito, muito parecida com a floresta de Mata Atlântica aqui no Brasil. Se eu pegar uma foto dessa e trocar aqui e falar Mata Atlântica em São Paulo, vocês vão acreditar que é a Mata Atlântica de São Paulo. Mesmos tipos de árvore, mesma composição, relevo parecido. Bananeira, por exemplo, aqui, ó, espalhadas pelo território. Coisas de clima tropical. Mostra o Kilimanjaro, que é uma montanha altíssima. Então, ao mesmo tempo que eu tenho lá nas Cataratas Vitória uma falha, que ficou o buraco, eu tenho na parte que está ali pertinho a área que sorgueu. Então, um vulcão ativo gigantesco aqui, que é o Kilimanjaro. Tá? Uma montanha gigantesca, tão alta que no seu topo ó, eu tenho neve eterna. Aqui em cima. Na vegetação, destaque para a savana. Essa savana, inclusive uma savana baixinha, ó, predomina gramíneas, poucas árvores espalhadas no ambiente. A maior parte das vezes vai estar com bastante arbusto aqui. Na economia, eu também tenho diversidades. Ele fala que eu tenho uma economia variada, que tem desde a África dos celeiros e a África dos cestos. O que ele chama de África dos celeiros é a área que eu tenho maior quantidade de produção agrícola, né? Sorgo, milho sendo produzido e armazenados em celeiros, geralmente para alimentar os animais. Celeiros é onde eu guardo os cereais, geralmente. Por isso que algumas fazendas, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, falam que tem celeiros. Seriam esses espaços para armazenar os grãos, tá? Distinta da África dos tubérculos, que é a África dos cestos. De coleta de alguns tubérculos, geralmente em áreas mais úmidas. Aqui para nós seria tipo mandioca, por um exemplo, batata, produzido e retirado do espaço na África dos cestos. Distinta de uma África que faz extrativismo, que eu tenho um monte de reservas minerais, como do diamante, do petróleo, além de, nas grandes cidades e áreas urbanas, eu tenho comércio e tenho prestações de serviço. Então aqui, ó, o milho e o sorgo, na sua faixa tropical, com grande produção. A África dos tubérculos. Então, a coleta de alguns tipos de tubérculos é importante para a alimentação de grande parte da população nessa faixa mais úmida aqui, ó. Provavelmente isso aqui é mandioca, né, sendo retirada do solo, geralmente de uma forma tribal, bastante artesanal. Extrativismo, eu vou ter desde grandes empresas estrangeiras fazendo esse tipo de operação, a gente vai olhar mais para frente, e assim também, ó. Extrativismo extremamente simples, que a gente já tinha visto em algumas outras minas e imagens,
com todos os riscos possíveis e imagináveis, né, para a saúde das pessoas, de uma forma muito precária, poluindo a água do riozinho daqui e tentando tirar, no caso aqui, extração do coltan, que dá origem ao tântalo, que é utilizado como componente para celulares, aqui no Congo. É uma África com culturas distintas. Nós vimos também que eu tenho uma diversidade enorme de povos, etnias e línguas faladas, traços religiosos diferentes, trazidos pelo colonizador, como o catolicismo, ou depois o islamismo, que se propagou por lá. Bastante ainda de fetichismo, né? No fetichismo eu tenho os fetiches, quando eu dou importância ou espírito a coisas inanimadas, por um exemplo. O espírito da floresta é um tipo de animismo ou fetichismo. Tá? Dentro do fetichismo, aqui, por exemplo, eu tenho grupos distintos. Esses são os berberes do deserto. São nômades que sempre viveram na região do deserto. Nos filmes mostra eles, né, no Saara, caravanas inteiras de comércio que desde o período medieval cruzam o deserto do Saara em cima de camelos e levando coisas para poder vender. Eles sempre existiram nessa região. E quando falo de fetiche, eu tenho uma religião tradicional, por exemplo, como no povo Yorubá aqui, ó. Na Nigéria, Togo, Benin, o Yorubá é um povo grande em quantidade e tem suas tradições. E nas tradições de crença, eu tenho deuses que não são os deuses cristãos, por exemplo, deuses aqui no plural, como o Lorum, que é o deus maior, no caso aqui, e os seus orixás, que são deuses menores, que o ajudam. Essa situação de crença diferente, como do povo Yorubá, é possível ser vista aqui no Brasil, em regiões que teve grande quantidade de escravidão, como na Bahia, por um exemplo, que eu tenho o candomblé, que tem como base esses rituais que vieram do continente africano. Tá? Então, para poder fechar aqui, ó, todas essas Áfricas diferentes, no entanto, têm em comum a sedimentação ou fusão das várias civilizações que, ao longo da história, ocuparam seus territórios. Mas a marca do povo africano e suas tradições ainda se fazem sentir. Eu tenho muito de miscigenação cultural. Eu tenho, no caso da religião, o sincretismo, que mistura o que trouxe o colonizador, o que prega o colonizador, com as crenças africanas. Então, essas culturas todas, elas se compactam, elas se misturam e elas podem ser percebidas na África. Citei a Bahia aqui no Brasil. Eu consigo perceber essa mesma condição e situação da Bahia aqui no Brasil. Se vocês forem a Salvador, você vai ver o praticante do candomblé indo na igreja cristã também, na igreja católica, por um exemplo. Existe uma miscigenação, um sincretismo muito grande, uma mistura, não deixando para trás os antigos rituais africanos, certo? Eu terminei por hoje. Terminamos agora, meninos. Podem comemorar, lá, 1h12 só, tranquilinho, batendo papo. Sir, tranquilo. Agora vocês... Isabelle. Se eu fosse vocês, eu já faria as atividades. Agora são 5 perguntinhas só, já matava essa de hoje, tá? Isabelle, depois do almoço, tá? Beleza, tranquilo. É o quê? Depois do almoço, Isabelle. Catarina! Água coca latte, água coca latte! Nossa, acho que eu tava segurando isso pra falar no final da aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Beijo, senhor. Beijão, tchau, tchau. Até mais. Até.